Oi, vamos iniciar hoje então o nosso ciclo número 2, falando sobre o orçamento de obras, né? Então, segundo Dias, se a gente não fizer um orçamento preciso, fica bem difícil a realização dos nossos empreendimentos, né? Então, para vocês entenderem um pouco da importância de orçamento na construção civil. Então, o que que é, para vocês entenderem um pouco disso, vamos começar com as definições básicas, né? Então, o que que é a obra? Basicamente, o trabalho realizado pela indústria da construção, com data de início e fim já previstos, né? E toda essa construção ela tem que atender às normas técnicas. Insumos, basicamente, são todos os custos de um serviço, né? E aqui a gente vai elencar tanto materiais quanto mão de obra. Custos direto são todos os custos envolvidos diretamente na produção daquela obra. Então, aqui, todos os custos dos insumos. Então, custos dos materiais e custos da mão de obra, custos da infraestrutura, custos da execução do canteiro de obras e custos também relacionados ao impostos. Despesas indiretas são custos específicos da administração, né? Como suporte, taxa, seguro, né? Então, essas são despesas indiretas. Tributos, basicamente, são os percentuais e alíquotas, né? Que são aplicadas sobre o lucro para que a gente possa, basicamente, atender às legislações. E lucro é o mais importante, é a remuneração esperada, né, ao fim dos trabalhos para o desenvolvimento daquele serviço. Então, basicamente, o que a gente espera receber. Bonificação e despesa indireta, que é o BDI, é a parte do orçamento composto por despesas indiretas, tributos e margem de lucro. Então, a gente vai somar as despesas indiretas, que são seguros, né? Os tributos, mais a margem de lucro. Isso vai ser o BDI. Isso aqui é bem importante de vocês entenderem. Então, aqui a gente tem basicamente seguros, impostos e o lucro. É isso que compõe o BDI, tá? E o orçamento da obra é qualquer orçamento detalhado ou resumido, né? Que mostre o valor ou o preço de venda daquele serviço ou daquele empreendimento, né? Inclui todos os custos, inclusive o BDI. Então, diferença, né? Que a gente vai falar agora sobre orçamento e orçamentação. Então, Tisaka, em 2011, diz que o processo orçamentário é o conjunto de atividades desenvolvidas para a elaboração de um orçamento, né? Então, tudo que eu tenho que fazer para elaborar. Matos, em 2006, falava já que a preocupação com os custos começa antes do início da obra. E é muito certo, né? Eu tenho que começar a me preocupar com os custos já na fase de projeto. Não adianta eu projetar uma coisa que eu não vou poder racionalizar, que eu não vou poder construir, né? Então, basicamente, a fase de orçamento é só a fase de identificação, mas eu tenho que começar a me preocupar com os custos muito antes disso. Então, certamente é na fase de projeto, né? Então, quais são os elementos de um orçamento? Basicamente, Tisaka diz que um orçamento deve conter todos os serviços ou materiais a serem aplicados de acordo com os projetos. Então, a gente faz a leitura do projeto, né? Elabora o quantitativo, né, físico de materiais e de serviços para fazer a composição dos custos de cada serviço. E a partir daí a gente vai incluir todos os encargos, né? Então lembra lá do BDI, que a gente estava falando, dos custos indiretos, dos tributos e dos lucros, né? Então, isso que é o orçamento. Eu vou ter que pegar todos os custos, acrescentar os custos indiretos, que no caso é o seguro, vou acrescentar os tributos e vou acrescentar o meu lucro. Isso vai fazer o orçamento, né? Então, elementos do orçamento, né? O que que não pode faltar no orçamento?
Primeiro, a quantificação de todos os serviços e insumos. Isso aqui tem que ser feito com o máximo de cuidado, tá? Depois, a composição analítica, ou seja, a organização desses dados, né? O que que são insumos, o que são materiais, o que são serviços, né? Organizar esses insumos e também por quantitativo, o que que é valor unitário, o que que é metro quadrado, o que que é por metro cúbico, enfim, para poder organizar e, além disso, o cálculo dos salários. Depois, o cálculo do BDI, né, o benefício de despesas diretas, as especificações técnicas do serviço, né, então, coisas que têm uma forma única de ser feita tem que ser especificado, o memorial descritivo, o cronograma físico e financeiro da obra e a planilha orçamentária. Então, quando a gente faz um orçamento, a gente tem que apresentar esses 7 itens aqui. Então, tipos de orçamento. A gente tem alguns tipos de orçamento. Entre eles, a gente tem a estimativa de custos, desculpa, que é a avaliação do custo obtida a partir da análise, né, de um projeto. E normalmente a gente faz isso comparando com projetos similares, né? É aquela coisa assim, quando o cliente pergunta para mim, quanto tu acha que vai custar, né? Então eu faço a partir de outros projetos que eu tenho, eu já falo, olha, há tanto tempo atrás eu fiz um projeto semelhante, foi gasto em torno de tanto, tá? Orçamento preliminar, aqui já é mais detalhado e a gente faz isso a partir do levantamento das quantidades e do número de insumos envolvidos, né? A partir daí a gente já começa a ter que analisar no mínimo o anteprojeto da obra. E o orçamento analítico é o orçamento final, né, com nível de precisão muito maior e é obtido a partir de eu ter todo o projeto, de eu ter o projeto executivo e aí eu vou conseguir me aproximar muito do valor real do empreendimento, né? Então, o orçamento por estimativa de custo. Segundo Dias, a estimativa de custo ela é utilizada em etapas iniciais. Ainda na parte, tipo, é meio que lá no briefing mesmo, né? Quando o cliente chama para a gente começar a fazer o projeto, né? Ele começa a perguntar mais ou menos quanto, né? Passar para a gente a ideia do projeto. Em algum momento eles perguntam quanto é que vão gastar, né? Então, isso aqui é um orçamento, é o que a gente chama de estimativa de custo, né? Então, basicamente, para esse tipo de orçamento, a gente usa o CUB, né? Para quem não conhece ainda, o CUB é o custo unitário básico da construção civil. Ele é normatizado pela NBR 12.721, né? E cada estado tem o seu CUB. Então, a gente pode entrar no site do Sinduscon Santa Catarina e descobrir qual é o CUB vigente para o mês. Então, ele tem uma variação a cada mês, tá? Então, quando vocês entrarem lá no site da Sinduscon, vocês vão ver CUBs classificados de R1 a G1. Então, unifamiliar, multi, né, que daí são de pavimento de 8 a 16 pavimentos, residências, né, de 4 pavimentos, prédio popular, projeto de interesse social, residência popular, comercial de 8 pavimentos, comercial de 8 a 16 pavimentos, comercial lojas e sobrelojas e galpão. Então, conforme a classificação do que eu for construir, eu consigo fazer o valor aproximado, né, estimativa de custo, a partir do CUB, avaliando isso aqui, né? Então, quando vocês entram lá no site da Sinduscon, gente, sempre vai ter aqui, ó, projetos padrão residencial baixo. Eu vou ler um só, depois vocês podem ver todos os outros, né? Então, basicamente, ele tá me dando aqui, ó, o valor do CUB, tá? Ó, interesse social, 1.272, 1.569, né? Residencial normal, vamos lá, né? Casa de médio padrão, 2.197. Então, eu sei que o valor hoje é R$ 2.197, ou seja, R$ 2.200. Um metro quadrado construído, acabado em Santa Catarina, né? Então, quando o cliente me pede um orçamento, eu falo, olha, em Santa Catarina hoje está custando em torno disso, né? Isso é uma média bem aproximada do que vai custar um metro construído acabado com material, com tudo, tá?
Então, o cliente chegar, eu quero fazer uma casa de 50 metros quadrados, eu vou pegar 50, vou multiplicar por 2.200 e vou dizer, olha, vai custar em média tanto. Então, ele já vai saber mais ou menos quanto que ele vai poder gastar. E aí, aqui a gente vai para projetos de comercial, padrão comercial, residência popular e projeto de galpão, né? Então, cada um tem aqui o seu valorzinho e aqui é legal porque vocês vão verificar que tem a divisão, né? De material, de mão de obra. Não tem aqui as despesas administrativas, mas tem o valor com despesa de equipamento, né? Então ajuda a gente a se aproximar bastante dos valores reais. Então tá, gente.